São dos contratos. E depois que saiu essa notícia, muita gente me perguntou, Flazoeiro, como é que fica a situação do Bruno Henrique? Mexer. Enquanto ele ficar com essa onda, que é Gabigol, nome Gabriel Barbosa, Lil, o Gabi, o Lil Lil Gabi, Gabi. não vai dar. Isso. Lil Gabi, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Ou até pior, porque nesse último Fla-Flu ainda restavam alguns minutinhos de acréscimo, o Flamengo estava em cima e o Gabriel arrumou aquela presepada com o Nino. Resultado, não somente foi expulso, como acabou o tempo de acréscimo, porque o tempo. Ele, inclusive, deu Hoje a notícia de que o Flamengo teria congelado a renovação dos contratos. E aí, quando saiu essa notícia, muita gente me perguntando, Flazoeiro, o do Bruno Henrique também, por que o torcedor rubro-negro tá preocupado com a situação do Bruno Henrique? Porque, infelizmente, o Bruno Henrique ele não tem performado como a gente queria que performasse. O Bruno Henrique não tem jogado como a gente queria que jogasse. Infelizmente, é muito triste a gente trazer essa notícia, é muito triste a gente trazer essa informação, mas dos contratos, assim, o do Bruno Henrique já tá certo. Até a gente trouxe a informação na semana passada que já teria até assinado e o Flamengo ainda não teria anunciado de forma oficial. Os contratos que foram congelados foram do Everton Ribeiro, o do Gabigol e o do Felipe Luiz. A situação do Felipe Luiz segue ainda indefinida. O Flamengo ainda não sabe se vai ou não dar mais 3 meses de contrato para o jogador para poder fazer uma despedida ali durante o Campeonato Carioca. Ainda não sabe como é que vai ficar a situação do atleta. Eu até trouxe hoje de manhã a informação de que o Alexandro da Juventus já vai ficar livre no mercado no meio do ano, já que é quando termina o contrato dele. Talvez o Flamengo poderia fazer isso. Faz um pré-contrato com o Alexandro e aí renova o do Felipe Luiz por mais 6 meses e depois faz uma despedida legal pro Felipe Luiz, porque ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 brasileiros, ganhou Copa do Brasil, ganhou Supercopa, ganhou Recopa, ganhou Carioca, ganhou muita coisa com o Flamengo, então faria uma despedida bacana pro Felipe Luiz no meio do ano e aí iria ver a situação do jogador. A decisão da diretoria é a seguinte: só volta a mexer em renovação de contrato depois do dia 6 de dezembro. andou tendo problemas com alguns jogadores. Segundo ele, tinham borboletas no estômago. Lembra disso? Falou isso. Sim. Do Gabriel Foi tudo embora, hein? Exatamente. Só o menino ficou. Mas o Patrick de Paula foi para o Botafogo, onde está lá, teve uma contusão séria. Hoje em dia nem entra. Enfim, eu acho que o Gabigol teria uma vida dura com o Abel em relação a isso, né? Agora, o Tite também não vai deixar mole, não, pode ter certeza disso. Tite, ainda que seja meio paneleiro, tá? Mas a gente já percebeu o problema do Gabriel. O Gabriel, nessa data FIFA, por exemplo, poderia aproveitar para se tratar dos tais dores nos músculos adutores, dos tendões adutores dos posteriores, ou posteriores não, os quadríceps, né? Enfim, deve ser de balançar muito no rap, né? Essas coisas deve dar dor no tendão. Mas, enfim, ele deveria aproveitar para se tratar. Eu acho que ele vai aproveitar para dançar mais. Então, eu, sinceramente, não conto mais com o Gabriel esse ano. Eu acho que o Tite também não deveria contar. O Gabriel, quando entra, é a mesma coisa que você jogar com -1. Ou até pior, porque nesse último Fla-Flu ainda restavam alguns minutinhos de acréscimo, o Flamengo estava em cima e o Gabriel arrumou aquela presepada com o Nino. Resultado, não somente foi expulso, como acabou o tempo de acréscimo, porque o tempo. Ele, inclusive, demorou uma enormidade para sair. Aí, depois que se gastou tudo o acréscimo, o juiz deu mais um e não aconteceu nada. Eu acho que o Gabriel, falando sério, ele está numa encruzilhada na carreira dele. Precisa decidir muito rapidamente o que ele quer da vida. Ele não vai voltar a ser o Gabriel de 2019, ou mesmo de 2020, 21, 22, que ainda ganhou títulos, se ele continuar a ter a postura que ele tem. É uma situação complicada, mas eu acho que, por exemplo, a camisa 10 fez mal ao Gabriel. Eu, se fosse o Flamengo, pensava seriamente em ter uma conversa com ele de: olha, filho, jogando assim e se portando assim, você não vai usar mais a 10, não. O Gabriel, hoje em dia, é um cara muito mais preocupado com o que acontece fora do campo do que o que acontece dentro de campo. E sem sensibilidade. Nesse último jogo, choveu crítica contra o Gabriel. O que ele postou na rede social no dia seguinte, no perfil dele, oficial? Uma cara dele no banco de reservas, com a camisa de aquecimento, porque ele não bota a camisa titular no banco de reservas, e um sorriso de orelha a orelha. Revoltou a maior parte da torcida rubro-negra, com razão. Pô,
O Flamengo nesse desespero, tentando um título para lá de improvável, que salvaria, pelo menos, a temporada. E o Gabriel, depois de fazer aquele papelão no Fla-Flu, depois de não estar jogando nada essa temporada inteira, posta uma foto sorrindo. Sorrindo de quem? Os torcedores otários que ainda acreditam nele? Olha, o Gabriel é um caso sério. É um caso sério. Realmente é um caso sério no Flamengo. É um cara que se tornou um ídolo enorme, enorme. Ele for embora amanhã, isso não apaga o que ele fez nos anos anteriores a esse. 2 Libertadores conquistadas com gols dele na final. Uma delas heróica, com 2 gols dele nos últimos 3 minutos. Mas hoje em dia, ele é um ex-jogador em campo. Ele é um ex-atleta profissional. E o Flamengo tem que pensar muito seriamente o que vai fazer com ele. Aquele papo que tinham, imagina, queriam dar 5 anos de contrato para ele e 20% de aumento. Isso aí é coisa para derrubar o presidente. É inacreditável. Eu acho que o Tite vai ter que ter uma conversa muito séria com ele e a diretoria tem que dizer: filho, eu só vou discutir a sua renovação quando você voltar a ser jogador profissional. Quando você voltar a ter um comportamento de atleta profissional. Eu acho que o Gabriel é o maior problema do Flamengo no momento. E tudo isso que eu estou dizendo não diminui nada do que ele já fez. Mas a situação atual dele é bastante preocupante e eu acho que o Flamengo tem um abacaxi nas mãos. Essa data FIFA seria um bom momento para ele ter que se tratar, ir todo dia no ninho do urubu, não viver à noite. Mas alguém acredita nisso? Nem Papai Noel acredita. Ô, Tirone, diga lá, Casão. Vou falar uma coisa. Eu escrevi sobre o Gabriel hoje. Escrevi tudo isso que o Renato falou. E mais uma coisa. Quando isso tudo começou, quando ele começou a dividir o foco dele com rap, com cabelo, com qualquer coisa. Tudo que tirasse o foco de um jogador de futebol. O Gabriel hoje, ele não tem um foco 100% dentro de uma partida de futebol. Provavelmente também não tem 100% na hora do treinamento. Por isso que chega no jogo e não consegue nem se mexer. Enquanto ele ficar com essa onda, que é Gabigol, nome Gabriel Barbosa, o Lil Gabi, não vai dar isso. Lil Gabi, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Enquanto ele não eliminar essas coisas que estão tirando o foco dele, ele não vai dar em nada, porque não consegue, principalmente nos dias de hoje. O futebol hoje, ele é muito dinâmico e intenso. Se o jogador não estiver mentalmente forte e focado no que ele vai fazer, ele não consegue, porque os outros não estão. O adversário está focado. Então, eles se atropelam. Te atropelam. E o Gabriel está nessa situação. O Gabriel está assim. Ele está no meio da estrada com um blackout à noite no inverno. Qualquer carro que passar ali atropela. Nem vai ver que ele está lá. Porque ninguém vê ele em campo. Não dá para ver o Gabriel em campo. E assim, eu falo chateado com isso. Porque eu sou fã do Gabriel. Pô, centroavante que decide jogo, centroavante que faz gol em final, pô, você tem que aplaudir de pé, sabe? Aplaudir de pé. Só que ele tem 27 anos só. Ele só tem 27 anos, gente. E olha o que ele está fazendo no futebol dele. Só 27 anos. Pô, ele tem que pôr a cabeça no lugar, cara. Porque ele ainda pode render muito, pode dar... Sabe, pode ser campeão muitas vezes, fazer gol de final, pode chegar até voltar à seleção brasileira, mas não vai ser desse jeito. Não vai ser nessa estrada. Ô, Marília. O Gabriel tem 27 anos. O Cano tem 33. Quem está mais em forma? Sim, é verdade. É uma diferença porque impressionante. O Cano não somente empilha gol, como ele vai ajudar a marcar, gente. A gente já viu o Cano tirar a bola da pequena área do Fluminense. Então, como é que um cara com 33 anos consegue fazer isso tudo? E o Gabriel, com 27, não consegue nem ser visto em campo. É como se fosse invisível. Ele não faz nada. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Então, pessoal, esse aqui é o nosso primeiro vídeo aqui desta terça-feira. Então, se você está chegando agora, já se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. E, pessoal, no vídeo de hoje, né, acabamos de ver aí o Casagrande, né, detonando aí o Gabigol, né, um cara com 26, 27 anos aí,
e mal fisicamente, né? O Cano com 33 anos dando aí de lapada no Gabigol, né? Isso não existe, bicho. Também o Renato Maurício Prado aí detonou também o Gabigol, né? Falou do Gabigol aí que o Flamengo não deve fazer essa renovação, né? O Renato Maurício Prado junto com o Flazoeiro deram aí as informações também. O Flamengo congelou, travou e parou, né? Essas possíveis renovações com Gabigol. A do Bruno Henrique já está tudo certo, né? Mas do Gabigol, Felipe Luiz e Everton Ribeiro foram 3 negociações aí que ficou totalmente congelada, beleza? Mas já comente aqui, meus amigos e minhas amigas, você aí do outro lado. Se você tivesse o poder, você renovaria com o Gabigol por quantos anos? Comente aqui, deixa a sua opinião nos comentários que é muito importante. Lembrando que o Gabigol queria aí, né, pessoal? Um contrato de 4 anos com o Flamengo e um salário aí, né, 20% a mais do que ele já está recebendo no Flamengo, né? Então, totalmente sem lógica, né? Como é que vai dar um aumento salarial para um jogador que não está jogando o futebol que foi apresentado em 2019, 2020, 2021 e 2022, né? Então ele conseguiu ali fazer em 4 temporadas, 2, 3 temporadas ali perfeita, né? Sendo aí o destaque do Flamengo. Mas infelizmente caiu o rendimento. E para o Flamengo poder vir e fazer essa renovação com o Gabigol, ele terá que dar a volta por cima, né? Tem que mostrar porque o Flamengo tem que fazer essa renovação aí com o Gabigol, beleza? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa notícia de hoje, né? Notícias atualizadas aí do Flamengo, aonde os comentaristas, a mídia brasileira aí, comentaristas brasileiros, detonou o Gabigol, beleza? Então já se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sino de notificações e até os próximos vídeos.